De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Para vós, Senhor. Cantemos novamente o refrão do Salmo de Meditação. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes aqui na Igreja Santa Cruz, nós estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum. É mês de junho, todo mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Coração na Bíblia e na nossa cultura também, ele tem um sinal muito forte de sentimento, de afeto, de acolhimento, de carinho, de atenção. E quando nós falamos Sagrado Coração de Jesus, e na imagem que normalmente temos, Jesus aponta para o seu próprio coração, mais do que apenas um membro do corpo, ao falar de coração de Jesus, nós queremos falar da inteireza de Jesus, que foi todo coração. Ou seja, as características que possuem um coração, elas estão presentes na vida inteira de Jesus, na pessoa inteira de Jesus. Ou seja, Jesus foi todo acolhimento, Jesus foi todo misericórdia, Jesus foi todo doação, Jesus foi todo a compreensão das pessoas. Os sentimentos de Jesus foram para dar vida e são para dar vida a toda pessoa que os acolhe. Então essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela nos aponta para um coração que tem a missão de amar. Ora, nem sempre é assim. Na nossa experiência humana, nem sempre nós conseguimos fazer coração é igual a amor. Ainda que nas poesias, nas músicas, nas declarações do dia 12 de junho, Dia dos Namorados, coração sempre significou amar, na vida concreta, na vida diária, esse coração nem sempre guarda só amor. Aliás, o próprio Jesus já falou isso, né? Quando ele disse que não é aquilo que entra pela boca do homem que faz mal, mas é aquilo que sai, porque o que sai, sai do coração. De um coração pode sair amor, mas de um coração pode sair ódio. O mesmo coração. De um coração pode sair verdade, mas de um coração pode sair mentira. De um coração pode sair fidelidade, mas de um coração pode sair traição. De um coração pode sair paciência, de um coração pode sair impaciência. De um coração pode sair acolhimento, do mesmo coração pode sair afastamento, frieza, indiferença. Então você começa a ver que o problema não está no coração, mas está naquilo que eu cultivo dentro do meu coração. Falar do coração de Jesus é falar de um coração que é todo amor, que é todo entrega. E quando nós rezamos, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, e semelhante significa parecido, mais próximo possível. Estou pedindo isso, Jesus, que o meu coração seja semelhante ao seu. Eu também quero ter um coração assim como o teu. Só que às vezes a gente reza e fica esperando que só Jesus faça e me dê um coração novo, sem eu ter que me envolver, sem eu ter que me esforçar, sem eu ter que tomar decisões. E isso não vai acontecer. Porque a fé não é magia, não é feitiçaria, não é automatismo.
A fé é um caminho que pede de mim a minha colaboração, a minha entrega também. Não é Deus que faz sozinho a parte dele, eu também tenho que fazer a minha. Então, para eu ter um coração novo, para eu ter um coração semelhante ao de Jesus, não bastam boas intenções. Eu quero amar, eu quero ser melhor. Ótimo. Mas se eu fico só nas boas intenções e não parto para decisões concretas que vão realizar, praticar isso, vai ficar apenas nas boas intenções. Então, rezar ao coração de Jesus, a primeira pergunta que ele nos faz é assim: de seu coração está saindo o quê? Né? Já que do coração pode sair tanto amor como ódio, tanto bem como mal, a primeira pergunta que o coração de Jesus faz a mim e a você é essa: o que você tem cultivado no seu coração e servido aos outros que estão com você? As pessoas que convivem com você, as pessoas que estão ao seu lado, estão bebendo o que do seu coração? Veneno ou saúde? A começar do seu marido, a começar da sua esposa, a começar da sua namorada, a começar do seu namorado, a começar do seu filho, da sua filha, a começar do seu pai, da sua mãe. As pessoas mais próximas, que mais conhecem você, elas estão bebendo o que do seu coração? E às vezes, nosso coração é meio traiçoeiro, porque fora de casa, como a gente tem um salário para ganhar no trabalho, como a gente tem uma imagem para preservar diante das pessoas, muitas vezes fora de casa o nosso coração, ele veste uma máscara, uma fantasia de estar bem com todo mundo, de sorrir, de ser calmo. E às vezes quando a gente abre a porta da nossa casa, do nosso apartamento e fecha, ali as máscaras caem e ali a gente mostra o coração como ele realmente é. E aí a gente não tem paciência com as pessoas que moram com a gente, aí a gente fica mal-humorado, vai lá pro quarto direto, fecha a cara, dá mal resposta. E a gente inverte a lógica, ou seja, lá fora a gente trata bem, aqui dentro o coração mostra uma face raivosa, odiosa, pesada, para as pessoas que mais me amam e que mais vão estar comigo na hora que eu vou precisar. Para essas eu dou o meu veneno. Para as pessoas lá de fora, eu uso uma máscara para estar bem com elas e estar bem na minha imagem. Então essa troca nós temos que ter muito cuidado para não fazer, porque é no nosso local, no nosso espaço de afeto, na casa, na família, que nós devemos mostrar o coração melhor que nós temos. São essas pessoas que vão estar conosco ao longo. Não é porque elas sejam perfeitas e só façam o bem, não, porque é com elas que eu faço uma história muito mais de intimidade e proximidade. Senão eu uso máscara lá fora e aqui dentro um coração pesado. Outro ponto importante quando a gente fala de coração é esse cuidado nas redes sociais, nas frases de efeito e às vezes nos conselhos, quando a pessoa não sabe muito o que falar para outra, vem aquela frase lapidar que diz assim: faça o que pede o seu coração. Eu estou numa dúvida medonha, não sei se eu termino, se eu fico, não sei se eu compro, se eu não compro, não sei se eu viajo, se eu não viajo, não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta para mim. O que você acha que eu devo fazer? Ah, siga o seu coração. O que o seu coração está pedindo? Essa frase é muito perigosa, porque nem sempre o coração da gente está bem para decidir. Então, se eu for seguir só o meu coração pode ser ciumento, eu vou decidir em cima do meu ciúme. Meu coração pode estar com muita mágoa dessa pessoa, eu vou decidir em cima da mágoa. Meu coração pode ser invejoso, eu vou decidir em cima da inveja que eu tenho dessa pessoa. Meu coração pode estar machucado, decepcionado, eu vou decidir em cima dessa decepção. Então, deixar só o coração decidir não é uma boa opção,
para quem quer ter uma decisão mais saudável. Coração precisa estar junto com cabeça. Coração e cabeça precisam andar junto. Porque o coração se engana muitas vezes. O coração é muito carente. Às vezes, com uma simples balinha que ele ganha, ele já fica todo enfeitiçado. Um simples beijo, um simples elogio, um simples olhar, o coração já fica na sua carência afetiva todo cheio de si. Precisa da cabeça dizer: calma, menos, abaixa a bola, você não tem essa coisa toda não, não se deixa enganar com migalhas não, você merece mais, calma. Então, se não tem a mente para ajudar a educar o coração, ele se ilude com muita facilidade. Então, olhemos para o coração de Jesus hoje, nesse mês de junho, de forma especial, né? E pensamos de fato que o meu coração seja semelhante ao teu. Educa meu coração, amadurece meu coração, ajuda meu coração a dar sentido realmente para a minha vida, mas um sentido de fato saudável. Não um sentido torto, que vai atrapalhar e complicar minhas relações, minhas decisões, meus caminhos. As leituras de hoje falam disso. As leituras da missa de hoje nos falam da missão que Jesus dá para cada um de nós e que nós temos como católicos, como batizados. Vamos fazer uma reflexão sobre elas. Eu convido você, como sempre nessa missa, a tomar as leituras no seu folheto, para a gente ir fazendo um estudo, né? Você ir aprendendo na missa a estudar a Bíblia, como é que a gente lê a Bíblia, como é que a gente estuda, fazendo um laboratório aqui, um exercício prático. Então toma comigo a primeira leitura, que está aí no número 7 do seu folheto, é do livro do Êxodo. Vamos situar primeiro o contexto para você entender mais a leitura. O povo de Deus, o povo hebreu, que é o mesmo povo de Israel, tinha acabado de sair do Egito, onde estava prisioneiro, oprimido, escravo. Moisés foi enviado por Deus até o Egito e desafiou o poder do faraó e retirou esse povo lá do Egito, naquela cena fantástica do Mar Vermelho que se abre e o povo então passa a pé enxuto. Depois os egípcios vêm para prender os hebreus e o mar se fecha e vários morrem. Esse povo começou a caminhar no deserto. Logo no começo ele acampa ao pé de uma montanha. Arma as tendas deles ali e ficaram então ao pé da montanha. Enquanto isso, Moisés sobe a montanha e vai falar com Deus, vai conversar com Deus. Deus vai dar a ele agora os 10 mandamentos para o povo, a nova lei, diferente daquela lá do Egito. Mas antes de dar os 10 mandamentos, Deus diz uma palavra muito bonita para Moisés, que está aí na primeira leitura de hoje. O contexto é esse. Olha lá: o Senhor chamou Moisés do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Então a primeira coisa que Deus fala é recordar o passado. Fala para esse povo que está embaixo, está começando uma caminhada. Essa caminhada vai ser longa e eles têm que se lembrar sempre de uma coisa: como é que eu, o Deus de vocês, eu tirei vocês das garras dos egípcios, tirei vocês da opressão dos egípcios. E olha a imagem bonita que ele usa: carreguei vocês em asas de águia, né? Imagina as asas de uma águia, que são asas grandes, e você ali naquela asa, aquelas penas, aquelas plumas de águia. Imagina você ali deitado, como se fosse um berço, né? Um leito, onde Deus cuida de você, onde Deus protege você, onde Deus dá a você todo o amor, salvando a sua vida. Essa é a imagem que o próprio Deus usa para dizer: eu carreguei vocês em asas de águia.
Ou seja, eu protegi, eu guardei, eu sustentei, eu cuidei até agora. E vou cuidar mais. Não se esqueçam disso. E agora ele faz uma aliança com o povo. Ele propõe uma aliança. A aliança supõe dois lados, com direitos e deveres, não é mesmo? Olha o que Deus diz: se ouvirdes a minha voz, se guardardes a minha aliança, os deveres. Quais os direitos? Sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos da terra, porque é minha terra. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então Deus coloca duas condições: se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida. Olha que interessante. Primeiro ele lembra: eu carreguei vocês em asas de águia, eu estou cuidando de vocês. A partir de agora eu proponho uma aliança. Da parte de vocês, escutem a minha voz, guardem meus mandamentos, vivam a minha palavra, obedeçam a minha vontade. Se vocês fizerem isso, vocês serão para mim uma porção de povo querido. Eu vou proteger, vou guardar, sustentar vocês por toda a vida. Nós sabemos pela história da Bíblia que o povo não conseguiu ser fiel à parte dele, de guardar os mandamentos e escutar a voz. Cometeu idolatria, adorou ídolos falsos, cometeu injustiças, promoveu guerras. E cada vez que o povo virava as costas para Deus, cada vez que o povo se afastava, se apartava de Deus, alguma coisa ruim acontecia na vida dele. Guerras, mortes, pragas, pestes. E perceba que isso não é castigo de Deus. Isso significa, à medida que esse povo se afastava da bênção, da graça, da palavra de Deus, esse povo ficava então fora da graça, ficava apenas ligado aos desejos do seu coração. Um coração sem a graça, sem a bênção de Deus, fica um coração apenas movido pelos instintos humanos. Então, fica um coração egoísta, orgulhoso, maldoso. Eu quero pisar no outro, eu quero levar vantagem, eu quero ver meus interesses, a minha parte primeiro. Eu sou mais importante, eu que quero fazer sucesso, eu quero cuidar de mim. Um coração sem a graça de Deus, afastado da graça, ele fica um coração egoísta, voltado apenas para si mesmo, para o próprio ego. E aí vem então as coisas ruins. Repito, não porque Deus fica lá, ele não está escutando a minha voz, eu vou mandar um castigo, um raio. Não, não é isso. Deus nem precisa disso. Deus é bom. É lei da vida. Aquilo que eu semeio, eu vou colher. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Se eu me afasto de Deus e estou plantando coisas ruins na minha vida, eu vou colher coisas ruins também. Ou seja, se meu coração começa a semear coisas ruins, egoísmo, orgulho, maldade, mentira, eu não posso colher coisa boa porque eu só estou semeando coisa ruim, lógico. Não porque Deus fica me castigando, porque eu mesmo estou buscando isso na minha vida. Pelo contrário até, Deus fica lá me esperando, batendo na minha porta e dizendo, volta. Então o que essa primeira leitura quer dizer para nós é que a mesma aliança que Deus fez com o povo, Ele faz com você hoje. É interessante que você escute Deus falando o seu nome e dizendo assim, se você ouvir a minha voz, se você guardar a minha aliança, você será para mim uma porção escolhida, e eu vou lhe carregar em asas de águia. É isso que Deus fala para você, para mim, para cada um de nós hoje. A nós cabe escutar a palavra dele, viver a palavra dele
no dia a dia da vida. Se isso acontece, Ele vai nos carregar em asas de águia. Ele estará conosco. Isso não significa que a nossa vida não vai ter sofrimento, não vai ter morte, não vai ter dificuldade nem problemas. Faz parte da vida humana. Mas significa que na hora dos desafios, nenhum de nós vai estar só. Que eu sinto essa presença de Deus. E se eu sinto a presença de Deus, eu não preciso pensar em tirar a minha própria vida porque eu tenho problema. Eu não preciso me desesperar. Eu não preciso me revoltar. Eu não preciso desanimar de viver. Não. Porque o sentido da minha vida está em Deus. O propósito da minha vida está nele. Então, apesar das dificuldades que eu, você, todos nós enfrentamos, há uma graça de Deus, há uma força de Deus em mim que não me deixa desanimar, que me sustenta. Ou seja, Ele está me carregando em asas de águia, mesmo no meio da dor e do sofrimento. Então eu não tenho razão para desistir, nem desanimar, nem chutar tudo para o alto e revoltar. Não. Porque eu tenho consciência que dificuldades toda pessoa vai passar na vida dela. E a fé não é para tirar meus problemas, a fé é para me fortalecer para enfrentá-los. Então eu vou percebendo Deus presente, atuando na minha vida. Como nos diz o Salmo de meditação, nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Como nos diz a segunda leitura, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Ou seja, a morte de Jesus na cruz é o maior sinal desse amor de Deus. Não poupou o próprio Filho para nos dar salvação. E no Evangelho? O Evangelho começa com Jesus olhando as multidões na frente dele. Vocês sabem que onde Jesus caminhava, tinha sempre muita gente ao lado dele. Ele olha aquelas multidões, né, como se fosse de longe assim, ele contemplando aquela multidão, e o que ele percebe? São pessoas cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Como é que fica uma ovelha que não tem pastor? Desnorteada, sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer. Ela não tem uma direção, um direcionamento de alguém. Ela não tem uma organização. Essa ovelha não tem um norte, um caminho para onde ir. Todas elas ficam perdidas. É como Jesus fez uma comparação. Esse povo está tão cansado, está tão abatido, que está parecendo um rebanho de ovelhas sem pastor, todo perdido. Isso não mudou muito do tempo de Jesus para cá, né? Quantas vezes cada um de nós já se sentiu também cansado e perdido em alguma situação da vida, que você tinha que tomar uma decisão? O que fazer? O que fazer? E não vinha aquela luz, aquela certeza, aquela segurança. Quem de nós já não se encontrou com pessoas no ambiente de trabalho, no meio dos amigos, que estavam assim perdidas e abatidas como ovelhas sem pastor, com depressão, com transtorno de ansiedade, com ideias suicidas, desanimado da vida, com algum problema que estava passando, sem garra para viver, sem alegria para sair da cama, para enfrentar a vida, para trabalhar. Imagino que todos nós já tenhamos encontrado com pessoas assim também ao longo da vida. Já vivemos essa experiência, já encontramos com pessoas que são assim. Ou seja, o mesmo que aconteceu no tempo de Jesus está muito presente no mundo de hoje, apesar de toda a técnica, apesar de todo o desenvolvimento que tivemos, o humano ainda continua precisando amadurecer e crescer. O humano ainda continua precisando ser amado, com dificuldade de encontrar sentido para as coisas. Repito, apesar de toda a técnica, de todos os aparelhos eletroeletrônicos que nós temos, apesar de inteligência artificial, de tudo que nós temos,
Quando toca o coração humano, não tem inteligência artificial, não tem celular da mais nova geração, não tem notebook da mais nova geração, tem pessoa. E como diz Jung, quando você encontrar com uma pessoa, apesar de todas as técnicas que você tiver, encontre-se como pessoa e não como técnica. Esse é o desafio, por exemplo, para a área da saúde, para todos os profissionais de saúde, que eu vejo aquela pessoa não só com a minha técnica, mas como pessoa. Que eu vejo aquele paciente não como um cardíaco, não como um diabético, não como um hipertenso. Que eu vejo aquele doente não como o paciente do quarto 35 ou da enfermaria tal, como o seu Joaquim, a Dona Maria, o José Antônio, pessoas. Apesar de toda a técnica, enxergar o outro como gente, como pessoa, e não como uma senha, como um QR Code, como um código de barras, como gente. Tanto que Jesus, o que Jesus fez? Tem uma palavrinha mágica aqui. Jesus compadeceu-se delas. Essa palavra é muito forte. E eu vou explicar para você guardar e não esquecer nunca mais na sua vida. Compadecer significa ter compaixão. Jesus, ao ver aquelas pessoas cansadas e abatidas, o coração dele se compadece. Compadecer, meus irmãos, é diferente de ter pena. Compadecer, minhas irmãs, é diferente de ter dó. Porque quando eu tenho pena de alguém, meu coração pode ficar ali agoniado, mas eu vou embora, eu tenho pena, não faço nada, eu só sinto, olha, não posso fazer nada por você, tem pena, ou no máximo eu dou R$2, ou 5, ou 10, ou 20, mas o problema é seu, a vida é sua, eu estou com pena, pode ser que eu até perca o meu sono, eu nem coma hoje, mas eu estou com pena. Ter dóis, eu olho a situação da pessoa que está ali, entendo que eu não posso fazer nada por ela, não posso resolver, eu fico com o coração assim, tocado, com meus sentimentos à flor da pele. Mas eu tenho que tocar minha vida, eu tenho que seguir, tem compromisso agora, tem reunião, tenho aula, tem trabalho, estou indo embora. Compadecer é diferente. Compadecer significa o que eu posso fazer para ser presença amorosa na vida dessa pessoa. Eu não vou embora. O que eu posso fazer? Pena e dó, meus sentimentos ficam à flor da pele, mas eu vou embora. Compaixão, meus sentimentos também vêm ao coração, mas eles me levam a perguntar: o que eu posso fazer? Jesus não tem dó, Jesus não tem pena, Jesus tem compaixão, é diferente. Tanto que o que ele faz? Chama os 12 discípulos agora. Assim, olha, sozinho eu não quero trabalhar. Poderia até, que Jesus tem poder para isso, mas ele diz: eu vou chamar 12 homens para estarem comigo, para que a gente possa cuidar dessas ovelhas sem pastor, desse povo cansado e abatido. E os nomes deles estão no Evangelho de hoje. Ou seja, o chamado é pessoal. Olha que detalhe interessante. Poderia apenas dizer assim: Jesus chamou 12 para serem discípulos. Só isso. Não. Faz questão de colocar o nome deles: Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão, Judas. E a relação é tão pessoal que às vezes não é só o nome. É assim: Simão, aquele que também é chamado de Pedro, sabia? André, aquele que é irmão do Pedro. Tiago, o filho lá de Zebedeu.
Podia falar só o nome, não, dá características. Se fosse em Minas Gerais, ia perguntar: você é filho de quem? Ou seja, é aquela coisa de dar um detalhe na vida da pessoa para que torne a relação mais íntima, mais próxima, mais pessoal. Olha o chamado. Isso é compaixão. Jesus vê aquele povo como ovelhas perdidas e ele diz: eu vou chamar 12. E ele chamou, deu o nome deles aqui. E ele dá a missão. Qual a missão? Deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Ou seja, a missão dos 12 discípulos de Jesus é levar a vida. Seja tirando o demônio, seja tirando a doença, é levar a vida. Onde você encontrar morte, leva a vida. Onde você encontrar pessoas sobrevivendo simplesmente, desperte vida. Onde você encontrar pessoas cansadas, abatidas, agoniadas, sem sentido para viver, desperte vida nessas pessoas. Essa é a missão do discípulo. Eram 12. Por que são 12? Não são 13 nem 11. Por causa das 12 tribos de Israel lá do Antigo Testamento. Quando o povo começou a andar pelo deserto, como nós vimos na primeira leitura de hoje, Moisés organizou o povo em 12 tribos, 12 famílias, 12 tribos, 12 grupos. E ao longo desses 40 anos no deserto, esses 12 grupos é que foram vivendo juntos, para formar comunidades menores e eles conviverem juntos, para sair da multidão de todo mundo. Então reuniu as famílias, os grupos. Não é que eles não podiam ter contato com outros, sim, mas a vivência maior seria naquela família, nas tribos. Jesus, em consonância com as 12 tribos de Israel, ele chama também 12 apóstolos. Por isso que não são nem 13 nem 11. É um número que significa totalidade. Mas com a mesma missão lá de Moisés, Jesus traz aqui também na nova aliança. É levar a vida. É atravessar o deserto para chegar à terra prometida. É enfrentar o árduo da vida. Por isso precisamos de discípulos. No tempo de Jesus foram 12. Hoje, olha, todos nós aqui somos discípulos de Jesus. Você, eu. Desde que nós somos batizados, nós entramos no discipulado de Jesus. A palavra discípulo quer dizer aprendiz, aluno. Então todo discípulo tem um mestre, né? Para esse aluno tem que ter um professor, correto? Então nós somos discípulos do mestre, do professor Jesus. Ele é nosso mestre. Discípulo é um aprendiz. E nós seremos eternos aprendizes. Isso nos lembra a música de Gonzaguinha, não é? O que é? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, na certeza de ser um eterno aprendiz. É isso. Na escola de Jesus nós somos eternos aprendizes. Nunca seremos mestres. Mestre é só ele. Sempre seremos aluno. Sempre temos que aprender. Nunca seremos professores. Sempre seremos alunos. Ou seja, eu sempre tenho que aprender. Isso significa que hoje a missão nossa como católicos batizados é essa, de levar a vida para o mundo, para as pessoas que estão conosco, de despertar essa vida. Você está exercendo essa missão? Essa é a pergunta para terminar essa reflexão. Você tem sido discípulo de Jesus? Na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no meio dos seus amigos. Você tem sido discípulo de Jesus? Ou seja, onde você chega, você desperta a vida, como os 12,
foram instados, convocados a provocar? A sua presença, o seu coração. Olha a primeira pergunta que eu fiz lá no começo da reflexão. Você está servindo veneno ou está servindo comida boa para as pessoas que estão ao seu lado? É a mesma maneira de dizer, você está promovendo vida ou você está promovendo morte? A sua presença é para dividir ou é para aglutinar, é para agregar? A sua presença nos ambientes é para tornar um ambiente mais leve, mais descontraído, mais acolhedor, ou torna um ambiente mais tenso? Fulano chegou, tenso, pesado, difícil. Quando você é chefe de alguma coisa no seu trabalho, quando você tem a missão ali, o papel, a profissão que lhe dá um cargo de chefia, de gerência, de supervisão, e você tem colaboradores com você, funcionários, como é que é a sua relação com essas pessoas? Elas veem em você sinal de vida ou veem em você uma pessoa autoritária, mandona, mal-humorada, que responde mal, que xinga, que quem é você? Lá na secretaria que você trabalha, lá na escola que você trabalha, no consultório que você dá atendimento, na academia que você trabalha. Quem é você? Você está gerando vida nas pessoas que estão ao seu lado? Então você está sendo discípulo de Jesus. Parabéns, nota 10. Prossiga assim. Lá no seu gabinete como dentista, lá no seu escritório como advogado, no seu consultório médico, lá no banco que você trabalha, quem tem sido você? Você está gerando vida para as pessoas? Ou você está gerando morte? Você está sendo discípulo de Jesus? Aqui na igreja Santa Cruz e nas paróquias e igrejas, uma forma de ser discípulo, além de participar das missas, são as nossas pastorais, movimentos, grupos que nós temos. Toda igreja tem vários grupos, que são espaços da gente colocar os dons a serviço, são espaços da gente se formar, crescer, além da Eucaristia, além da missa. Aqui na igreja Santa Cruz nós temos vários grupos, aliás, até os nomes deles estão escritos aqui hoje. Até os nomes deles estão todos escritos aqui, de todos os grupos que nós temos aqui na igreja Santa Cruz. Pastoral da Comunicação, Ministro da Eucaristia, Catequese, Crisma, Liturgia, Vocacional, Acolhida, Apostolado da Oração, Associação Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Terço dos Homens, Sagrada Face, Coroinhas e Acólitos, Equipe das Alfaias que cuida dos objetos litúrgicos, música, né? Os grupos de música, a equipe dos carnês, a equipe dos eventos, grupo de jovens, missionários leigos. Então, são vários grupos que nós temos aqui na igreja Santa Cruz. Tem lugar para você também. Tem uma cadeirinha lá, ninguém senta porque é sua. E você ainda não chegou para sentar nela, então você está convidado a encontrar na igreja um desses grupos onde você possa, além de vir à missa, colocar também os seus dons a serviço, colocar também as qualidades que você tem para ajudar outras pessoas a evangelizar como católico. Dá um pouquinho mais de você, além de vir participar da missa. Pense nisso. Fica o convite e a convocação para você nesse domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé, vamos fazer o nosso ato penitencial. Pode deixar o folheto aí no banco nesse momento. A gente não vai ler nada nele agora, a gente vai pedir perdão.